tudo bom? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre as minhas últimas leituras e todas foram bem variadas. Eu saí da minha zona de conforto, li livro hypado, li livro de autora que eu nunca tinha ouvido falar e também li livro de uma escritora super famosa que eu não lia há muito tempo. Para começar, eu vou falar de um livro, gente, que eu tinha ouvido falar já há algum tempo, chamado Antes que o Café Esfrie, que é de um escritor japonês. Eu me interessei, óbvio, né, pelo título, que vocês sabem que eu amo café, então claro que já chamou minha atenção na hora. Esse livro vai partir de uma premissa. Se você pudesse voltar no tempo, com quem você falaria? E aí o autor vai desenrolar toda uma trama. A história toda do livro vai se passar em um café que fica no subterrâneo, é um lugar assim muito específico e bem pequenininho. E esse lugar é conhecido por uma lenda urbana, porque nele é possível viajar no tempo, só que há infinitas regras. Brincadeira, né? Infinita é demais. Mas há algumas regras que devem ser seguidas, e o que deixa tudo um pouco chato, sem graça, então algumas pessoas acabam desistindo disso. Para vocês terem uma noção, a regra principal diz que ao voltar no tempo, você não pode mudar o presente. Então que graça teria, né? Porque se a gente quisesse voltar no tempo, seria para mudar alguma coisa que no presente a gente vê que não saiu muito legal. Outra regra diz também que você só vai poder falar com pessoas que já passaram pelaquele café. Então, né, torna tudo também muito específico. E a partir disso, que a gente vai conhecer 4 histórias. O livro está dividido dessa forma, mas é como se fossem episódios, vamos dizer assim. Porque alguns personagens vão aparecer em todas essas histórias. Por exemplo, claro, né, as pessoas que trabalham nesse café e outros personagens também. A primeira história, gente, foi a que eu menos gostei. Ela vai falar de um casal de namorados. Eles são jovens, são super inteligentes, bem-sucedidos em sua carreira, principalmente a moça, e aí vai acontecer deles terminarem o namoro ali naquele café. O rapaz teve uma oferta de emprego muito legal nos Estados Unidos e resolveu aceitar, e ele está contando ali, né, para sua namorada o que está acontecendo, que eles vão ter que terminar o namoro. Só que aí, um tempo depois, o que vai acontecer? Essa garota vai querer voltar no tempo para falar de novo com ele naquele momento ali do término. Então o escritor vai aproveitar e vai fazer a gente refletir sobre alguns aspectos, né, da nossa vida, algumas escolhas, enfim, prioridades, né, que nós damos. Mas a reflexão maior que esse livro traz, eu acho que fica nas outras histórias. Em seguida, a gente vai conhecer a história de um marido e de uma mulher, e que o marido, ele fica com Alzheimer. Então ele é um dos frequentadores assíduos daquele café e ele quer voltar no tempo para entregar uma carta para a sua esposa. É um texto assim mais emocionante, eu vou falar assim para vocês, sabe? A gente fica mais tocado com essa história. Depois ainda a gente vai conhecer 2 irmãs, que aí também vai ser uma história triste. E por fim, a história de uma mãe e de uma filha, sendo que a mãe é uma das proprietárias ali do café, também é uma história triste. Mas apesar disso, gente, eu acho que esse livro é um livro leve, tá? Uma leitura bem leve, sim, tem esse aspecto um pouco triste na história, só que é um entretenimento muito bom, é um livro que você vai ler tranquilamente, tem uma história legal, tem uma trama que te prende, não é um livro que enrola muito, para mim foi uma leitura, assim, muito agradável. Outro livro que eu gostei muito de ler, que também é um livro leve, assim, mais agradável, que você lê e não percebe, é Senhora Hemingway, de Naomi Wood. Esse livro aqui eu tive a felicidade de ganhar de presente da Estefânia, que tem um Instagram chamado Hábito de Ler. Eu vou deixar aqui no box de informações, tá, o perfil dela, caso você não conheça. E ela estava com esse livro lá parado na estante dela e resolveu me presentear, porque eu estava falando lá com o pessoal no Instagram, que eu tô lendo, né, Adeus às Armas, do Hemingway, e aí esse livro aqui passou a chamar minha atenção, porque eu acho que seria um conteúdo a mais para conversar com o pessoal da leitura conjunta. A Estefânia viu falando isso e me deu o livro de presente. Bem, esse livro, gente, eu comecei a ler sem muita expectativa, o que foi maravilhoso, porque acabou que eu gostei muito dessa história. Aqui, o que a autora faz? Ela faz uma grande pesquisa sobre a vida do Hemingway e das suas esposas. Então, o foco do livro é nos personagens femininos, tudo bem? Então, ela leu as biografias delas, pesquisou muito em bibliotecas, foi até as casas que o Hemingway morou e também leu textos das mulheres do Hemingway. Porque, por exemplo, a Marta, que foi a terceira esposa dele, também era escritora e tem livros publicados. Então, esse livro está separado em 4 sessões, tá? Então, a gente vai ver a história, né, de cada mulher. Então, a gente vai começar com a primeira esposa dele, que foi a Hadley. Só que, como o Hemingway era muito mulherengo, não vai ser assim, a primeira parte vai estar a Hadley, a segunda vai estar a Fife. Não, vai estar ali tudo misturado. Porque o que acontecia? Ele se casava com as amantes.
entendeu? Então, na parte da Hadley, já estará a Fife, que vai ser a segunda esposa dele. Porque ali, gente, era um triângulo amoroso daqueles, sabe? Então ela era amiga, entre aspas, né, da Hadley. E a Hadley, não sei porquê, meio que aceitou aquela mulher no relacionamento dela, ali na casa dela. Tem um momento aqui que eles vão para umas férias e ela chama a Fife. Aí você fica se pensando, o que, que você tá fazendo? Meu Deus, não tô entendendo nada, sabe? E isso realmente aconteceu, tá, gente? É claro que essa obra aqui é de ficção, tudo bem? Então, lógico, tem a criatividade da escritora nos diálogos, enfim. Só que vários episódios que são contados aqui realmente aconteceram. Então, por exemplo, o livro começa em Paris nos anos 20. A gente sabe que o Hemingway morou realmente em Paris, como ele morou também uma época em Cuba. Então, isso tudo aqui está no livro. Outro episódio também que aconteceu, que está aqui, foi quando a Hadley, né, que é a sua primeira esposa, perde uma mala com um manuscrito do primeiro romance do Hemingway. E também tinha alguns contos nessa mala. Isso também aconteceu. Tanto é que depois ele não deixava as outras esposas dele mexerem nas coisas dele, nos escritos dele. Então, gente, essa primeira parte do livro é bem assim, triângulo amoroso, sabe? Porque a Hadley, ela é mais passiva, assim, ela é mais quieta. Na realidade, de personalidade, eu achei ela muito legal, sabe? Eu acho que ela seria uma super companheira para a vida toda dele se ele tivesse um pouquinho mais de juízo. Mas essa é apenas a minha opinião aqui de quem leu esse livro escrito pela Naomi Wood, né? Na realidade, eu não sei, de fato, né, o que aconteceu. Mas, enfim, eles vão acabar se separando, ele já tinha um filhinho, e aí a Hadley descobre o caso dele com a Fife, coloca ele contra a parede e tal, e ele acaba ficando com a Fife e vai ficar um bom tempo com ela, e ela o apoia muito, né, na sua carreira. Isso já foi lá mais pro finalzinho da década de 20, tá? Então a autora vai se centrar no quê? Na fase final já do relacionamento. Então quando a gente entra na parte do livro que vai falar da Fife, da segunda esposa, o casamento já estava indo por água abaixo. Então ela já está sozinha, lá na casa onde eles moravam, e ele está lá na Espanha acompanhando a Guerra Civil. E o que vai acontecer? Ele vai ter um caso com uma correspondente de guerra também chamada Marta, também americana. A Marta, ela tem uma personalidade assim mais diferente das outras, sabe? Ela é mais independente, ela quer ter a carreira dela. Tanto é que o que chama mais a atenção da Marta no Hemingway é o fato dele ser escritor, né? Então ela tem muita admiração por ele. Primeiro foi essa admiração para depois realmente ter uma atração física por ele, se envolver emocionalmente com ele. O relacionamento entre eles vai ser o mais curto dos casamentos do Hemingway e eles vão se separar no meio da Segunda Guerra Mundial, gente. A gente já vai entrar na última sessão, eu posso falar assim do livro, que vai falar da quarta esposa dele, a Mary. A Mary também era uma jornalista e ela estava em Paris na época da ocupação nazista, só que aqui já estava ocorrendo a libertação da cidade, tá? Já estava no ano de 44. Então a Marta descobriu também que ele estava tendo um caso com essa Mary, enfim, e ele vai ficar com a Mary, que será, assim, a sua última esposa. Ele vai passar alguns anos com ela, né, até a sua morte. A gente sabe, né, que ele se suicidou no ano de 61. Aqui diz que a Mary não aceitou muito, tanto é que ela falou para a imprensa que foi um acidente com a arma, tal, porque ela não via sentido naquilo. Porque apesar dele ter passado um tempo depressivo, ele parecia fazer planos. Então, vendo o que ele tinha feito no dia anterior à sua morte, não dava para pensar que ele estava prestes a se matar. A gente vai ver esse conflito emocional dela. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui no livro também, gente, é que as esposas se falavam. A Hadley, como eu disse, ela tinha uma personalidade mais dócil, então ela falava com a Fife. A Fife, quando estava lá na crise do casamento, né, ela falava com a Hadley. E a Mary, que foi a última esposa dele, também conversava um pouco com as ex-esposas dele. Outro fato interessante aqui, que é legal contar para vocês, é que a gente vai saber um pouquinho mais da personalidade dele, que ele tinha um humor que oscilava bastante. Ele era um pouco depressivo, também bebia muito. Então essas coisas que a gente ouve falar a respeito do Hemingway também estão aqui no livro. Enfim, é um livro que eu recomendo, eu gostei bastante, foi um livro bem tranquilo de ler. E eu gostei também da escrita da Naomi Wood. Ela não vai seguir exatamente uma ordem cronológica, mas isso não vai deixar o livro confuso. Bem, agora vamos falar do hype. Decidi ler, como eu já contei para vocês no vlog que tem aqui no canal, vou deixar o card aqui caso você não tenha visto. Eu decidi ler Pessoas Normais, da Sally Rooney. E, gente, eu fui com uma boa vontade daquelas. Eu queria muito gostar, porque eu tô querendo conhecer novos escritores, sabe? Escritores, assim, contemporâneos, jovens. E aí, eu me interessei por Pessoas Normais e comecei a ler. E o começo foi legal. Eu gostei da escrita dela,
Achei uma escrita assim bem envolvente, assim, sabe, que se desenvolve bem, a gente já termina um capítulo, já quer começar outro. Isso eu achei bem legal. Na história a gente vai conhecer dois jovens, né, um homem e uma mulher, e a gente já vê que a mulher é mais problemática, ela tem problemas na família, ela é uma pessoa que não interage muito na escola, porque quando o livro começa, eles estão no último ano do colégio, tá? Então a gente vê que é aquela pessoa que fica mais à parte, que sofre bullying, e ele é popular, ele se dá bem com todo mundo, e ele tem uma atração por ela. Outra coisa importante de eu falar pra vocês é que a Marianne, né, que é a personagem principal junto com o Connell, ela tem dinheiro, a família dela é rica, e a mãe do Connell, ela, eu não sei, eu acho que eu tô falando errado o nome dele, enfim, é o nome dele, mas enfim, tá meio estranho. Então, mas a mãe dele é faxineira na casa dela, tá? Então, ele tem uma situação financeira bem diferente da dela. Só que ele tem uma relação super legal com a mãe teve ele assim bem jovem, né? Então a conversa entre eles flui bastante. E eles têm uma relação mais aberta, assim, sabe? Ele conversa com a mãe sabe o que tá acontecendo, assim, em muitos aspectos da vida dele e tá legal. Então, no começo do livro, parece que a saúde mental dela que é mais comprometida. Só que da parte dele, a gente vê que ele tem um probleminha também, porque ele acaba se interessando por ela, tem um envolvimento amoroso, só que ele esconde isso de toda forma. Ele não quer que ninguém na escola saiba que ele tá sendo com a esquisita, sei lá, entre aspas, a Marianne, entendeu? Então a gente já começa a achar ele meio babaca aí. Só que no decorrer da história, a gente vai ver que a saúde mental dele também não é muito legal. Porque vai chegar um ponto, quando eles entram na faculdade, que ele vai ficar depressivo. E aí a situação vai se inverter. Na faculdade, ele não consegue criar novas amizades, interagir com as pessoas, e a Marianne sim. Então, o que eu gostei desse livro? Como eu já disse para vocês, da escrita desse livro, eu gostei desse aspecto dela falar um pouco de saúde mental, ainda mais nos dias atuais, falar da juventude, enfim, achei legal. Então, um texto que conversa bem com os dias atuais, sabe? Isso eu achei super legal. O que eu não gostei do desenvolvimento da trama, sabe? Eu achei que ela não aprofundou essa questão da Marianne, principalmente com a família dela. A gente vê os conflitos dela com o irmão, só que a mãe fica mais assim de fundo. A gente não entende o porquê a mãe a trata daquele jeito, sabe? De forma tão fria, não quer saber dela. E eu terminei o livro curiosa, sabe? Mas não vai falar nada da Marianne, tipo, o que aconteceu na família dela, o pai dela é falecido, e aí? Tinha algum problema dela com o pai? Por que a mãe a trata dessa forma, sabe? Então, pra mim, isso aí ficou um buraco na trama, tá? E, em certo aspecto, a relação dos dois, porque a gente vai ver, gente, que eles são, de certa forma, dependentes um do outro. Só que a Marianne, ela tem uma personalidade muito submissa, né? É como ela precisasse sempre se submeter ao controle de alguém. Isso é um traço da personalidade dela muito forte. A gente vai ver isso em vários momentos da vida dela, até quando ela não tá com o Connell. Ela tá se envolvendo com outro homem, a gente vai perceber isso também. Isso é bem problemático, né? Então, na verdade, eles não têm um relacionamento sério, estamos namorando e tal. Não. Mas eles não perdem contato um com o outro. Então, eles têm uma necessidade de um do outro muito forte. Mesmo quando eles estão namorando com outras pessoas, eles mantêm o contato. Em certo ponto da história eu achei chata a parte que eles estão na faculdade, eu até estava lendo, estava me dando um sono, e depois a tensão vai aumentar quando ela retorna para casa dela, tem todo o conflito com o irmão. E ele, como eu disse, tem um momento que ele fica bem depressivo, ele vai procurar ajuda. E essa questão também, eu fiquei me questionando, por que a Marianne nunca procurou ajuda? Porque ela nunca foi num psicólogo como ele foi, num psiquiatra, sabe? Isso também foi um ponto de interrogação para mim, porque é muito clara a dor que ela sente, né, na vida dela, e que isso não a tenha feito procurar ajuda, né? Uma forma assim que você, tipo, se vê sem saída, que você fala assim, nossa, eu preciso da ajuda de um profissional. Então, isso na Marianne não acontece. E eu também estranhei, né? Como que ela conseguia viver sem ter essa ajuda, sabe? Coisa que o Connell já foi e procurou. Claro, ele teve pensamentos suicidas, enfim. Então, gente, só por esses temas que eu tô falando aqui pra vocês, Pessoas Normais não é um livro leve, né? É um livro que você lê com tranquilidade, que é uma leitura que flui bem, só que vai tratar de temas assim mais pesados. E, infelizmente, gente, eu não gostei. Eu não gostei do final. Tudo bem que o final você vai falar, ok, né? Já sabemos o que vai acontecer. Não é que a gente fica, tá, e agora? O que aconteceu? Não, a gente sabe o que vai acontecer. Por toda a história do livro, você vai ver que vai ser algo que fica se repetindo, né? Então, nesse aspecto, tá ok. Mas não foi aquele livro que eu falei, pô, legal, quero ler outro livro da autora.
Tanto é que eu estava querendo ler Belo Mundo, Onde Você Está, e eu perdi a vontade, sabe? Não sei se eu vou ler ou não. Ai, não sei, gente. Vocês já leram esse livro? Me contem aí se vocês gostaram, se vocês acharam parecido com Pessoas Normais. Então, se eu não curtir Pessoas Normais, eu não vou curtir Belo Mundo, Onde Você Está. Me contem aí a impressão de vocês. Mas eu realmente queria ter gostado muito desse livro, dessa escritora, mas não foi o caso para mim. Para mim não funcionou bem. A escrita funcionou, o conteúdo não. Por fim, gente, nesse vídeo eu quero falar de As Ondas, da Virginia Woolf, que tem vídeo aqui no canal. Eu fiz um vlog contando de toda a minha experiência de leitura desse livro. Esse livro é muito diferente. A Virginia fez assim tudo de propósito. Ela queria realmente inovar, fez uma coisa assim bem experimental. Um livro que tivesse prosa, só com um toque de poesia. Enfim, aqui a gente vai entrar na mente de 6 pessoas, então vocês imaginam. Você tem que realmente mergulhar nessa história. E a gente vai acompanhar a vida dos personagens da sua juventude, na verdade já da infância, finalzinho assim da infância, até a velhice deles, tá? No começo é confuso, depois a gente vai se ambientando um pouco mais, aí pra mim voltou a ficar confuso. Teve uns personagens aqui que eu não consegui me conectar, como eu disse, são 6 personagens aqui, tem um 7º, e a gente não conhece o pensamento dele, mas ele é muito importante, chamado Percival, ele é muito importante para todos, né, esses 6. Só que eu não conseguia, assim, interagir com a maioria deles, sabe? Eu gostei mais de 2 personagens, porque esses personagens eram os mais expansivos, então eu acho que isso fez com que eu conseguisse me conectar mais com eles. Então, esse livro eu recomendo se você gosta de fluxo de consciência, sabe? Aí vai ser um prato cheio. Se você já leu algo da Virginia Woolf, aí eu acho que você vai ter mais chances de gostar de As Ondas, que eu li nessa edição muito bonitinha aqui da Authentic. Agora sim, para finalizar esse livro, eu vou mencionar As Boas Mulheres da China, que foi minha primeira leitura conjunta, e aqui no canal você vai encontrar um vídeo onde eu falo só desse livro, e também a live que a gente fez de discussão final no Google Meet está aqui no canal, tá? Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. É um livro que vai apresentar alguns episódios da história da China, principalmente na segunda metade do século XX. A gente vai conhecer a história de várias mulheres, são histórias bem tristes, mas que vale muito, muito a pena ler, gente. Eu gostei tanto desse livro que eu pretendo ler todos os livros escritos pela Xin Han, né, essa jornalista, que já tem vários livros publicados aqui no Brasil. Então o próximo livro que eu vou ler dela vai ser Enterro Celestial e vai ser a minha próxima leitura conjunta, mas aí eu vou fazer um vídeo separadinho aqui no canal explicando tudo para vocês. Então é isso, gente. Essas foram as minhas últimas leituras. Me contem aqui se você já leu algum desses livros, se você gosta, se você tem uma opinião diferente da minha. Eu vou adorar saber. E eu te espero aqui no próximo vídeo no canal. Até lá. Tchau, tchau.